Oi. Boa tarde a todas, que eu ainda não consegui falar boa tarde pessoalmente. Para quem não decorou ainda ou não sabe, eu sou a Cecília. Não se constranjam de perguntar, porque eu não vou me constranger de perguntar o nome de vocês umas 700 vezes. Eu sou muito ruim de nome grávida, então. Vamos orar antes da gente começar? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que nós temos de nos reunir. Te agradeço pelos momentos que nós já tivemos em casa, quando pudemos estudar a Tua Palavra, conhecer mais sobre o livro de Jonas, sobre quem foi Jonas, o contexto em que ele viveu. Nós te agradecemos também pelas ferramentas de estudo que o Senhor tem nos dado, pelo ciclo que fizemos nos meses passados, para que pudéssemos nos aproximar da Tua Palavra com mais objetividade e sabedoria. Nós te pedimos agora por esse momento que vamos ter, que o Senhor nos ajude a aproveitá-lo bem e que possamos compartilhar aqui umas com as outras aquilo que aprendemos estudando sobre um pouquinho do livro de Jonas. Pedimos também que o Senhor abençoe o tempo que vamos ter depois de comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, então, a gente fez agora, nesse último mês e meio, desde a nossa última reunião, um desafio para todas nós, porque a gente colocou na mão de todo mundo a responsabilidade de correr atrás das informações sobre o livro de Jonas. Não foi simplesmente algo que a gente entregou para vocês estudarem um texto pronto, um material pronto, mas a nossa proposta foi que cada uma fizesse a própria pesquisa baseado naquele material que a gente estudou e também no guia breve que a gente fez. Eu queria saber de vocês como foi essa pesquisa. Vocês podem ficar bem à vontade para compartilhar. Inclusive, eu tenho o microfone aqui para quem quiser falar. E vocês sabem que eu faço o pessoal falar. Então, eu queria saber, foi fácil, foi difícil? Vocês pesquisaram na internet? Vocês usaram comentário bíblico? Não conseguiram fazer? Ficaram confusas? Foi útil esse guia? O que vocês acharam? Problema. Legal, legal. Quem mais? Oi. Eu tentei ao máximo usar o próprio texto, só fui atrás das perguntas arqueológicas, aí eu usei a minha Bíblia de estudo para poder fazer as respostas. Foi desafiador, apesar de já conhecia o livro do Jonas, até eu indiquei para uma irmã que lá no grupo de sermões, lá no Telegram do pastor Walter, tem uma série lá de pregações sobre Jonas. Interessante ouvir, porque é outra perspectiva diferente do que a gente está estudando aqui. Então, recomendo, para quem não ouviu, ouça Jonas de costas, Jonas de joelhos, Jonas de pé e Jonas sentado, se não me engano. Acho que é isso mesmo, né? Recomendo às irmãs ouvirem o áudio lá, é muito bom. Mas foi um desafio. E olha, estudar com prece... a outra perspectiva. Eu achei assim, eu já tinha lido trocentas vezes, porque quando falou que ia estudar o livro de Jonas, já comecei a ler, imprimi, li em várias versões, e depois sentei, agora eu vou responder. Fiz como ela explicou e abriu assim meus olhos e vi outras coisas que antes eu não tinha visto. Que bênção. Quem mais, gente? E aí? Quem foi para o Google? Até agora o pessoal só usou livro e comentário bíblico. As duas vão falar primeiro. Na verdade, eu consegui um site do Spurgeon, né, da escola.
Só que agora eu não consigo me lembrar o nome. Escola Charles Spurgeon. E foi muito bom, porque eu aprendi bastante, só que eu só revi o capítulo 1, todinho. Então, foi ótimo. Legal. Ali. Então, eu também fui ao Google, né, porque eu ainda não tinha recebido material e eu ainda tenho algumas dificuldades em lidar com as tecnologias, né? Mas foi bom porque eu consegui ver um pouco do contexto, né, em que ele viveu, a questão da Babilônia, representações, e quero aprender mais. Legal. Muito bem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ok. Então, vamos lá. O que eu vou comentar aqui não é a coisa mais extensa do mundo, porque são as minhas respostas. Cada uma de nós, quem pôde, né, fez e elaborou as suas próprias respostas. E como são perguntas factuais, são dados, às vezes vocês acharam dados que eu não achei, às vezes eu achei dados que vocês não acharam. Então, qual que é a minha proposta aqui para hoje? Para quem está perdido, eu vou explicar rapidamente o que a gente está fazendo. E aí, eu queria disponibilizar para vocês folhas de papel, porque, com certeza, vocês vão poder adicionar as anotações que vocês já têm. Então, se vocês precisarem de papel para escrever, tem aqui. Eu só não vou ter caneta. Aí, tem que se virar nos 30 com a pessoa que está do lado, se vocês precisarem de caneta. Então, vamos lá. O que a gente está fazendo hoje? Por que está tão diferente do que talvez vocês estão acostumados com um grupo de estudo de mulheres? Nós estudamos no ciclo anterior o livro da Jane Wilken, Mulheres da Palavra. E esse livro ele nos dá uma estrutura, uma forma de estudar a Bíblia, que a gente vai para o texto bíblico por nós mesmas. O que isso significa? A gente usa recursos de comentários bíblicos e etc., mas a gente vai para a Bíblia buscando entendê-la com os nossos próprios corações e os nossos próprios cérebros. Então, a gente vai fazer esse estudo do livro de Jonas usando a proposta que a gente estudou no ciclo anterior. E hoje, na reunião, nós vamos falar sobre os 2 primeiros passos dessa forma de estudar a Bíblia, que é comece com propósito, o passo 1, e o passo 2, ganhe perspectiva. Então, a gente vai começar agora com o passo 1, comece com propósito. E aí, nós disponibilizamos para as irmãs um materialzinho de guia para que todas pudessem acompanhar juntas. Se você não está com esse material agora, por favor, se sente do lado de alguém que está. A irmã aqui está, então talvez ela senta no meio de vocês duas. Tá, temos 2 canetas aqui, se alguém precisar, mais 2 canetas aqui. Não vai faltar caneta, gente. Mas ninguém veio buscar papel ainda, então acho que está todo mundo bem. Se vocês quiserem, também, eu queria só deixar informado que a gente está gravando esse estudo, então depois a gente vai passar para vocês o link para vocês poderem revisar, se faltar alguma informação, se ficar sem conseguir anotar. Então, no passo 1, ela fala para a gente começar com um propósito, com um objetivo. E aqui a gente quer saber como o livro de Jonas se encaixa na história principal da Bíblia. Ou seja, que papel ele desempenha em contar a história de criação, queda, redenção e consumação. Aqui, irmãs, eu não vou ficar explicando muito o que ela quer dizer com essas perguntas, porque foi tudo que a gente estudou no ciclo anterior, e eu encorajo fortemente quem não se sentir muito... não sei muito bem o que está acontecendo... Por favor, comprem o livro. No link desse material aqui, a gente disponibilizou o primeiro capítulo inteirinho para vocês lerem, se vocês quiserem. E também tem todas as gravações que a gente fez no YouTube do estudo do ciclo anterior, tá bom? Então, não é nada complicado e tal, mas quem estiver se sentindo perdida, por favor,
Volte 2 casas. Então, vamos lá. Como que vocês conseguiram enxergar Jonas no contexto da história principal da Bíblia? Qual que é a história principal da Bíblia? Alguém poderia, bem brevemente, me falar qual que é a história principal da Bíblia? Não são os 4 pontinhos aqui necessariamente, mas tipo assim, o que tudo aponta para algo? Qual é esse algo? Para Cristo, muito bem. Tudo aponta para Cristo. A história principal da Bíblia é o plano de salvação. Todos os livros da Bíblia, de alguma forma, dão um pedacinho do quebra-cabeça de por que Jesus encarnou, por que Jesus morreu, por que Jesus ressuscitou e o que vai acontecer a partir disso. E aqui a gente quer saber como que Jonas, que é uma história tão esquisita, de 4 capítulos apenas, aponta para isso, e aí ela propõe se essa história se encaixa de uma forma mais forte no tema criação, queda, redenção e consumação. E aí, o que vocês acham desses 4? Qual que a história fala mais? De uma certa forma, fala sobre tudo, mas tem algo que fica muito mais forte. Qual desses 4 vocês acham? Redenção, muito bem, redenção. Fala sobre criação? Fala, a gente vê poderosamente ali como Deus tem controle sobre todos os elementos da natureza, com a tempestade, com a baleia, com a planta e tudo mais. Fala sobre queda, porque fala muito sobre o pecado dos ninivitas, dos assírios, sobre o pecado de Jonas, principalmente. Mas ali, principalmente, a gente vê uma história de redenção. Redenção, porque Jonas está pregando para o povo se arrepender, para que Deus não destrua a cidade. E porque depois a gente vai ver que o próprio Cristo cita Jonas, pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Então, em última análise, Jonas aponta para Jesus. A história de Jonas aponta para Jesus. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E consumação. Consumação, o que quer dizer? Quando tudo isso for consumado e Jesus voltar. De uma forma ou de outra, fala sobre isso, porque está apontando para Cristo, em última análise. Então, qual foi a minha resposta resumida? E aí eu queria que quem sentir vontade, quiser adicionar, fique à vontade para falar. Então, a história foca-se especialmente nos aspectos redentivos da história principal da Bíblia, mas aborda também temas da queda por causa do pecado dos assírios e principalmente de Jonas. Ou seja, resumão de tudo que eu falei até aqui. Alguém gostaria de adicionar mais alguma coisa? Inclusão do povo pagão, né? A extensão da graça aos gentios. Muito bem. Gente, esse ponto, coloquem, eu vou colocar no meu. Porque senão a gente não estaria falando sobre isso aqui hoje, certo? Antigamente, antes de Jesus vir, era uma promessa étnica para o povo de Israel. Histórias como a de Jonas e outras, Ruth, etc. e tal, apontam para que a mensagem de Deus, a história principal da Bíblia, na verdade, é algo para povos, línguas, idades variadas. Muito bem anotado. Vamos lá para a segunda pergunta do passo 1. Como ele aponta a história de Jonas, o livro de Jonas, como ele aponta para o reino e governo de Deus. Então, em todo o livro, nós vemos a soberania e domínio divino sobre a natureza, os governos, impérios do mundo e os caminhos de um homem, só um homem. A gente vê sobre a natureza, sobre os governos, mas também de uma pessoinha só, que parece tão insignificante. Nós vemos o reino e governo de Deus no micro e no macro na história de Jonas. Essa foi a minha resposta resumida. O que vocês colocaram? Algo mais específico? Como nós vemos o reino e governo de Deus na história de Jonas, que talvez eu tenha deixado passar no meu resumão?
Sim. Perfeito, irmã. Muito bem. Excelente. Então, independente de você ter respondido mais ou com menos informações e palavras, é para que a gente mantenha as respostas e essas perguntas em mente quando a gente fizer a leitura do livro. E assim, a gente já leu Jonas várias vezes e vamos ler muitas vezes mais. Por isso, com essas questões bem fixas na nossa mente, a gente consegue ler o livro inteiro com ainda mais perspectiva e propósito. Vamos lá agora para a parte mais legal. Passo 2, ganhe perspectiva. E aqui são aquelas perguntas arqueológicas, não escatológicas. É que o estudo de Daniel ainda está muito na minha cabeça. Então, são as perguntas arqueológicas. E aqui é aquela hora em que a gente tem toda a liberdade para consultar os materiais extras. Porque, realmente, o livro de Jonas não vai nos dar datas, não vai nos dar muitas informações geográficas, contextos históricos. Para isso, a gente precisa mesmo de recursos externos à Bíblia. E aqui, irmãs, tem uma riqueza infinita de materiais que, para mim, foi difícil fazer respostas resumidas. Tanto é que eu escrevi as minhas respostas no computador, porque eu sabia que, se eu fosse escrever, eu ia ficar adicionando coisa demais e talvez não fosse ajudá-las muito. De qualquer forma, a gente vai aqui compartilhar o máximo de informação que a gente quiser. Por exemplo, durante a semana, a Paola compartilhou comigo as informações que ela coletou. E a Paola, por causa do Elmer, tem acesso a um recurso que chama Logos. Eu não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse uma enciclopédia com milhares e milhares de livros digitais. Gente, imagina, você ter acesso a uma biblioteca. Então, assim, ela tinha muita informação que eu fiquei babando em todas as informações que a Pá conseguiu coletar. Com certeza ela vai conseguir adicionar bastante para a gente. E quem quiser adicionar, por favor, vai levantando a mão e eu vou levar o microfone para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta número 1. Quem escreveu o livro? A mais difícil de todas. Bom, a gente não tem escrito em primeira pessoa, eu, Jonas e tal, mas tudo nos indica que o livro foi escrito pelo próprio Jonas. Existem algumas pessoas que questionam isso, porque o livro é escrito em terceira pessoa, mas é um recurso que eles usavam naquela época e que, às vezes, algumas pessoas ainda usam hoje, como, por exemplo, o próprio Moisés falava em terceira pessoa nos livros do Pentateuco, que foi ele que escreveu, mas ele falava sobre si como se fosse outra pessoa. Então, o próprio Jonas escreveu o livro de Jonas. Essa é a consolidado o que a gente acha que quem escreveu o livro, né? Quando esse livro foi escrito? Quem poderia me dizer? Século 8 a.C. Isso. Essa é mais ou menos a resposta que a gente vai ter. 790 a 750 a.C. E a gente consegue localizar essa data porque Jonas aparece em outros livros da Bíblia, especialmente 2 Reis. Quem saberia me dizer onde em 2 Reis? 14, 23 a 25. Muito bem. Jonas ele viveu no Reino do Norte. Então, se lembrem, Israel é constituída como uma nação unida, debaixo de Saul, depois Davi, daí vem Salomão. Por causa de Salomão, do pecado de Salomão, o reino é dividido em dois. E a gente tem o reino do sul, que é Israel, e o reino do norte, que é o reino de Judá. O reino de Israel, que tem Jerusalém, e o reino do norte, que tem Samaria. O reino do sul, que são 2 tribos, e o reino do norte, que são 10. E vamos para vocês irem criando várias redes de referência na cabeça de vocês. O reino do norte é um reino que os reis parecem, quando você lê Crônicas e Reis, que assim, a coisa está ruim para todo mundo, mas parece que no reino do norte sempre é pior. É de lá que vem Jonas.
Jonas é contemporâneo, então, do rei Jeroboão II, que é onde a gente lê a história de uma profecia que ele faz para esse rei. E o que ele fala para esse rei é algo bom ou ruim? É algo bom. Ele fala para o rei que ele vai conquistar territórios que Israel tinha perdido. Então, com essa informação, a gente precisa fazer algumas deduções. Jonas, ele era um profeta aclamado ou um profeta odiado? Ele era um profeta... Lembra quando Samuel se aproxima de uma cidade, a cidade fica apavorada que Samuel está chegando e ele precisa avisar: olha, eu venho em paz, eu não vou trazer palavra de condenação. A maioria dos profetas do Antigo Testamento era assim, eles precisavam avisar que estava tudo bem, que eles não iam trazer condenação. No caso de Jonas, ele era um profeta temido ou um profeta amado? Amado. Ele tinha falado que o rei ia conseguir expandir o território do reino de Israel. Só que Jonas não foi o único profeta contemporâneo dessa época. Quem mais atuou, que a gente tem registro bíblico, na época de Jonas? Amós e Oséias, muito bem. E aí acontece uma coisa, um detalhinho, que talvez tenha escapado, que estava me escapando, e aí eu achei um material que me apontou para isso, e que até nos deixa assim, com um pé meio atrás com Jonas. Amós profetizou diferente. O rei Jeroboão iria conquistar aqueles territórios, segundo o que Jonas profetizou, e anotem aí, a gente lê isso em 2 Reis 14, 23 a 25. Mas Amós, que era do reino do sul, de Judá, de Jerusalém, profetizou em Amós 6, 13 a 14, que Jeroboão perderia aqueles territórios. E o rei Jeroboão, ele foi um rei ruim, não foi um daqueles que a palavra dá bom testemunho dele, esse Jeroboão II. Bom, o reino de Israel, que é o reino de Jonas, apesar do arrependimento em Nínive e tudo mais, a gente sabe pela história que, décadas depois, esse reino foi destruído uma última vez, em 612, eu acho que foi, que Nínive foi destruída, mas essa destruição, claro, não é contemporâneo de Jonas, porque foi muito tempo depois, ela também foi profetizada por um profeta do Antigo Testamento. Então, Nínive é citada em outro livro da Bíblia. Aliás, tem outro livro da Bíblia que só fala sobre Nínive. Alguém encontrou essa informação? Naum, o profeta Naum, então, se depois vocês quiserem dar uma olhada, décadas mais tarde, ele vai profetizar sobre a destruição de Nínive. Todo o livro de Naum é sobre a destruição de Nínive. E o interessante é que, quando Naum faz essa profecia sobre Nínive, Nínive estava no auge. Então, ninguém nunca imaginaria que o que ele falava iria acontecer, e realmente acontece. Então, em 612 a.C., Nínive é destruída. Um pouco antes disso, uns 100 anos antes disso, apesar do arrependimento que aconteceu ali, específico naquela geração para a qual Jonas pregou, o reino de Israel seria conquistado alguns anos depois por esse mesmo reino da Assíria, em 721. E seria ali o fim do reino do norte. Então, gente, foi bastante informação, mas é legal vocês terem anotado e conseguirem enxergar que tem uma linha do tempo nisso tudo que a gente está falando. A gente já conectou Jonas com 2 Reis, com Amós, com Oséias, com Naum. Enfim, deu para ver que tem bastante coisa nessa história. Não é só ali os 4 capítulos que a gente, em primeiro lugar, consegue ler. Alguém mais quer adicionar alguma informação sobre essa questão da data? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Para quem o livro de Jonas foi escrito? Para o próprio povo judeu.
para os que se rebelam. Muito bom. Uma informação interessante que eu vi, que até hoje o livro de Jonas é lido nas sinagogas no dia de Yom Kippur, o dia da expiação. E alguém quer adicionar mais alguma coisa? Bom, gente, em primeiro lugar, Jonas escreveu para o próprio povo. É um relato histórico daquilo que ele viveu. Apesar de ser um livro profético, ali entre os profetas menores, não tem profecia praticamente. Tem uma frase só, que é o que Jonas anuncia. Em 40 dias essa cidade vai ser subvertida. Só que de conteúdo profético mesmo, praticamente o livro não tem. É mais a história sobre um profeta do que a história sobre as palavras de um profeta. Por exemplo, Isaías. Profecia, profecia, profecia. A gente quase não lê nada sobre o próprio Isaías. Não é assim que acontece com Jonas. Mas, em um segundo plano, Jonas foi escrito para todos nós, os cristãos. O povo de Deus não só étnico, o povo de Deus espiritual. Porque as lições que a gente tira de Jonas não dependem da nossa etnicidade, certo? Então, apesar de Jonas ter escrito em um primeiro momento para o povo de Israel, também foi escrito para nós. E, inclusive, é um recurso usado por Cristo quando ele está anunciando ali entre os fariseus, que a gente vai ler em Mateus 12 e Mateus 16. Então, vamos lá. Em qual estilo ele foi escrito? Eu já dei spoiler sobre essa resposta, né? Mas, apesar do livro ser encaixado entre os profetas menores, porque a maioria de vocês vai saber disso, mas a Bíblia, de uma forma geral, ela é dividida em tipos de livro. Então, a gente tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros. Aí a gente tem os livros históricos, que é desde Josué até Esdras ou Neemias, se não me engano. Depois a gente tem os profetas maiores, profetas menores e assim por diante. Na Bíblia hebraica, os profetas menores são conhecidos como os 12, porque são 12. E eles não são chamados menores por causa da importância deles. Não é um critério de hierarquia. Um é mais importante que o outro. Não é isso. É porque a mensagem deles costuma ser mais breve. Então, os livros dos profetas menores, não todos, mas eles costumam ser aqueles do final do Antigo Testamento, que são todos bem rapidinhos, que a gente lê e não, lê em poucos capítulos, né? Então, apesar de estar encaixado entre os profetas menores, o livro de Jonas ele é diferente dos outros escritos proféticos. Seu estilo é de narrativa histórica. Alguém respondeu diferente disso? Parábola? Por quê? Sim, mas é que nesse sentido, toda a narrativa histórica ensina algo. É que a parábola ela não é uma história real. Então, por exemplo, existem pessoas que falam que Jonas é uma parábola, mas porque elas não creem na historicidade de Jonas. Tipo assim, não aconteceu de verdade. Ele não foi, de fato, engolido por uma baleia. E aqui a gente pode fazer uma pausa considerável, porque não são poucos os intérpretes bíblicos que fazem essa interpretação liberal das Escrituras. Só que a gente crê no testemunho da historicidade de Gênesis, da historicidade, por exemplo, da Arca de Noé, da história de Jonas. Ele realmente foi engolido por um grande peixe e tudo mais, porque nada no livro nos diz que aquele livro é uma história de faz de conta, como se fosse uma parábola para ensinar um princípio, né? E um outro aspecto muito forte é que ele é citado, o Jonas é citado em outros livros como uma figura histórica real, e o próprio Jesus usou a história de Jonas como se de fato tivesse acontecido e não como se fosse uma alegoria ou uma parábola. Então, é importante que a gente tenha isso bem claro, e se vocês se encontrarem com algum material e tiverem dúvida a respeito dessa historicidade, vão atrás, pesquisem mais, se precisar pode nos procurar também, porque parece que é uma, assim, eu me lembro até numa situação que eu estava no trabalho há uns anos atrás,
e tinha um colega de trabalho que não cria na Bíblia, não era cristão nem nada disso. E aí, quando ele ficou sabendo que eu era cristã, ele perguntou assim, mas sério mesmo? E você acredita nessa história toda de Arca de Noé e baleia e Jonas e tal, e tal, e tal? Aham, creio. E olhou com os 2 olhões assim. Enfim, a gente crê que aquilo que está registrado ali é como aconteceu, porque se não fosse, estaria dito. Haveria indicações de que aquela história... Por exemplo, quando Jesus conta a parábola de Lázaro, existiram vários Lázaros na narrativa bíblica, mas claramente aquela que ele conta não é uma história sobre os Lázaros históricos. É um Lázaro e um rico. E ele está contando ali aquela história. Então, a gente precisa ter isso bem separado. Apesar de ter um ensino, um princípio ali por trás e várias lições que a gente vai tirar do livro de Jonas, é uma narrativa histórica. São fatos que realmente aconteceram. Sim, sim. Se a gente tem dificuldade em crer que um homem pode ficar 3 dias dentro de uma baleia, a gente vai ter muito mais dificuldade para crer que um homem pode ressuscitar depois de 3 dias ou 4. Então, é muito forte essa questão de que, mas é impossível. E para Deus não há impossíveis. Inclusive, eu vi uma pregação, um estudo, na verdade, do pastor Augusto Nicodemos sobre Jonas. Eu recomendo que as irmãs assistem, as que não assistiram ainda. E ele fala sobre isso, né? Que se você tem dificuldade em aceitar ou reconhecer um milagre como esse, né, de um homem ficar no estômago de um animal por 3 dias, na verdade, o problema é com Deus da criação, né? O Deus que criou o céu e a terra, o Deus que encarnou o seu filho, né, que ressuscitou o seu filho. Então, o seu problema, na verdade, não é com os milagres e com a veracidade dessas coisas, né, mas com o próprio Deus. Até a quantidade de dias que Jonas fica aponta para Jesus, que foram 3 dias também, né? Em Mateus, a gente vai ler depois que Cristo fala exatamente sobre isso, que os fariseus pedem para ele um sinal, né? Senhor, não lembro se chamam ele de Senhor, mas enfim, mestre, você vai dar algum sinal, o Senhor vai dar algum sinal para a gente? E aí ele fala que para essa geração perversa não haverá sinal nenhum a não ser o sinal de Jonas. Que assim como Jonas tinha ficado no ventre do grande peixe por 3 dias, o filho do homem, se não me engano, ficaria no coração da terra por 3 dias. A gente vai ler direitinho depois, porque eu acho que eu devo ter falado algumas palavras diferentes do que está no texto bíblico. De qualquer forma, além de ser uma... Aqui a gente tem, então, o estilo em que ele foi escrito. Então, é uma narrativa histórica. Aí, além dessa questão do estilo, a gente pode expandir um pouco essa pergunta para quem quis, né? Não é só uma questão de estilo, mas também de estrutura. Teve alguns comentários que eu li que enxergam o livro de Jonas como com uma linguagem de sátira. E o que a sátira quer dizer? Normalmente, a sátira ela é usada quando a história está de ponta cabeça. Então, aquele personagem que deveria demonstrar uma característica demonstra exatamente a oposta. E é mais ou menos o que a gente vê aqui. Então, o profeta, que deveria ser aquela pessoa que demonstra um comportamento exemplar e obediência à palavra de Deus, se rebela e foge. Os pagãos, que não querem saber de Deus normalmente, que são idólatras, etc. e tal, são os que adoram a Deus, prestam culto, fazem sacrifício. E tem temor do Senhor mesmo, como a gente lê no capítulo 2. Jonas, ele faz uma oração de arrependimento, mas aí a gente lê no 4 que, na verdade, não era bem isso. E o rei não só se arrepende, como ordena o arrependimento até para os animais, que até os animais tiveram que ficar com sinal de arrependimento, pano de saco e cinza
por cima e tal. Então, nesse sentido, a gente pode enxergar o livro de Jonas como com uma linguagem satírica, em que as coisas estão de ponta cabeça, em que o personagem que deveria representar algo representa exatamente o oposto daquilo que ele deveria representar, certo? E em situação extrema, né? É outra característica da sátira. Gente, se qualquer coisa do que eu falar não estiver claro, ou vocês, enfim, tiverem qualquer dúvida, por favor, não hesitem em falar. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa nessa pergunta 4? Então, vamos para 5. Então, vamos lá. Por que o livro de Jonas foi escrito? Gente, aqui cabe muitas respostas certas. Então, assim, não é que se eu coloquei ou se a irmã colocou algo diferente, está necessariamente errado. Não, a gente pode ter uma visão bem particular sobre porquê, mas também bem ampla. Então, a minha resposta foi que o tema principal do livro é a soberania de Deus. E ele foi escrito como uma demonstração da soberania de Deus, que controla os elementos da natureza e concede perdão e arrependimento a quem quer. Então, de certa forma, Marilene, aquilo que você colocou de ser uma parábola, é aqui que seria essa questão do princípio. Não é uma parábola, mas aqui esse princípio fica mais claro. Por que ele foi escrito? Para ensinar uma certa história, para registrar também essa questão do arrependimento dos ninivitas. Então, é uma narrativa histórica, obviamente, que é um registro de fatos. Esse é talvez o objetivo mais pragmático do livro, né? E, enfim, para demonstrar que a misericórdia de Deus está acima do entendimento e do senso de justiça humanos, que o nosso senso de justiça é limitado, é corrompido, e que a soberania de Deus está acima de todas essas coisas. Agora eu quero ouvir a resposta de vocês. Por que o livro de Jonas foi escrito? Então, eu dividi aqui em 3 pontos, mas os 3 apontam para a soberania de Deus também. Então, eu coloquei que o primeiro ponto, que é para mostrar que a vontade de Deus é soberana e se sobrepõe 100% à vontade do homem. Né? Porque, geralmente, a gente fala isso. Se você não quiser, Deus levanta outro que faz. Se você fizer a sua parte, Deus faz. Mas não, Jonas não queria, não foi para outro lugar, mas a vontade de Deus foi soberana e Deus buscou ele lá e trouxe ele de volta. Né? Para ensinar que a graça e a misericórdia de Deus se estendem a toda a humanidade, né, e não somente a Israel, e para demonstrar a soberania de Deus como criador de todas as coisas e salvador de todas as nações. Excelente, muito bom. Alguém mais? Com certeza alguém escreveu algo muito legal e queria comer. Eu coloquei que é para trazer a mensagem do arrependimento verdadeiro, que quem se arrepender verdadeiramente vai receber a salvação. Muito bem. Então, a gente tem um guarda-chuva sobre a soberania de Deus, e debaixo desse guarda-chuva a gente tem vários temas possíveis. Não depende da vontade do homem, mas depende da vontade de Deus. Deus controla todas as coisas, a natureza, quem levanta, quem cai. Deus que concede o verdadeiro arrependimento. Que mais? Que a mensagem não é só para os israelitas. Só mais um ponto. Eu acho que é um lembrete bem importante para o povo de Israel sobre o propósito missionário que eles tinham, né? De não se esquecerem de que eles deveriam prestar atenção, né, e evangelizar as pessoas, e isso serve para nós também, né, porque muitas vezes a gente também não quer falar para as pessoas, e isso foi uma das lições que eu também tirei bastante, né, da nossa responsabilidade de sermos missionários e pregar o evangelho, né. Perfeito. Se a gente tivesse combinado, não ia ter dado tão certo, porque aqui entra exatamente a ponte que eu queria fazer. A gente fechou as 5 perguntas arqueológicas, mas claro que tem muita informação para colocarmos aqui, especialmente sobre essa questão da evangelização. Se ele estava evangelizando, quem ele estava evangelizando? E aí
apesar de não estar pedindo aqui, é meio que óbvio, ou pede de uma... Você mesma, às vezes, ficou curiosa para saber quem eram os ninivitas, quem eram os assírios. E aqui a gente vai colocar informações sobre esse contexto histórico. Quem Jonas estava indo evangelizar? Alguém gostaria de começar? As informações que colheu? Então, eu vou começar rapidamente, e aí eu queria muito que vocês adicionassem as informações, porque, assim, saindo desse contexto bíblico, indo mais para o contexto histórico dos assírios, a gente tem muita informação. Então, assim, com certeza uma vai ajudar a outra aqui com o que achou. Resumidamente, os ninivitas faziam parte do Império Assírio. E a gente tem, inclusive, nas páginas finais do material, um mapa desse império. Eu estou sem essas páginas aqui, mas vocês podem consultar aí. O Império Assírio, ele foi o maior império da região da Mesopotâmia. E essa região, depois desse império, ela não voltou a ser tão forte. Foram outros impérios ali de outras regiões que se fortaleceram, mas aquela região ali foi realmente com o Império Assírio. Quando o Império Assírio caiu, anos depois, não é que esse povo sumiu. Os assírios existem até hoje, mas eles são uma minoria étnica. Então, depois que eles foram dominados pelos medos e pelos babilônicos, eles se tornaram uma minoria étnica. Eles não se tornaram mais um povo constituído como nação, mesmo como era antes. O domínio assírio durou de 1300 a.C. até 612 a.C., que é o ano da destruição de Nínive. E a destruição de Nínive foi tal que as ruínas da cidade só foram ser encontradas em 1842. Então, Nínive foi destruída de tal forma que as suas ruínas só foram encontradas muitos séculos depois, muitos mesmo. Talvez a gente pode até falar milênio, né? Então, vamos lá. Depois da queda de Nínive, que foi tomada pela Babilônia, os assírios passaram a ser uma minoria étnica e religiosa. Nínive era um grande amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre. Atualmente, onde ela ficava, existe a cidade moderna de Mossul, no estado de Ninawa, do Iraque. Então, para a gente se localizar, Nínive fica em alguma região do Iraque, hoje em dia. Na Bíblia, ela é primeiramente mencionada em Gênesis 10, de 8 a 11. E lá a gente tem a menção de um personagem, que é o Nimrod, que a Bíblia vai falar que ele foi o primeiro poderoso da Terra. Não sei se vocês se lembram desse personagem. E lá vai falar que foi esse homem que fundou a cidade de Nínive. Quando a gente lê que Nínive era uma grande cidade que demorava 3 dias para ser percorrida, provavelmente não está se referindo só a uma cidade, mas a cidade e os arredores, como a gente tem aqui o Grande ABC, por exemplo. É uma boa referência que a gente pode ter. Então, a primeira referência é em Gênesis 10, de 8 a 11. A destruição foi em 612 a.C., pelos medos e babilônios, e foi tão completa que suas ruínas só foram descobertas em 1842, né? Já falou. Naum escreve a respeito da futura destruição de Nínive, quando ela estava no seu auge. Aí a gente tem agora algumas informações. A chamada máquina de guerra. Então, por que Jonas não queria ir para Nínive? Era porque ele era xenófobo, simplesmente? Não. A chamada máquina de guerra dos assírios compreendia a formação do provável primeiro exército organizado da história. Ou seja, um exército que devia sua eficiência à organização que se dava entre arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. Além de ser o primeiro exército profissional, vamos dizer assim, da história, o exército é também lembrado pela extrema crueldade. Qualquer comentário de Jonas que você tenha tido acesso vai falar muito sobre a crueldade dos assírios.
a tortura, o empalamento, decapitação, amputações, esfolamento faziam parte dos procedimentos comuns dos soldados assírios em relação aos seus adversários. Era através deste terror empreendido pelos métodos cruéis que eles impunham seu poder sobre os outros povos mesopotâmios. Então, os assírios eles eram um povo bárbaro, cruel, violento. Não era só uma questão de preferência étnica. Jonas estava morrendo de medo de ir pregar para esse povo. E não apenas isso, mas Israel era dominada constantemente, antes e depois de Jonas, pelo terror dos assírios. A gente lê em Crônicas e em Reis, nos 4 livros, que rei após rei era atormentado por algum imperador assírio. Então, por exemplo, a gente tem, anos mais tarde, a história de Senaqueribe com o rei Ezequiel, que é uma história muito forte. Eu não sei se vocês lembram, que o rei manda um arauto que de cima da muralha debocha do rei de Israel, e é horrível. E Ezequiel resiste. E aí tem aquela profecia que Senaqueribe ia voltar com um freio na boca. É uma palavra muito forte que tem, eu não lembro agora a referência, mas vale a pena vocês lerem. Senaqueribe foi um imperador que, inclusive, anos depois dessa geração de Nínive, da história de Jonas, ele expande ainda mais a cidade. Então, a gente tem realmente um contexto de muita crueldade, muita perversidade. A cidade de Nínive era uma cidade extremamente idólatra. Eles adoravam uma deusa, eu não anotei o nome aqui, mas ela era uma variação da Astarote. Porque a gente tem, no contexto ali daqueles povos, variações de Baal e variações de Astarote. Todos têm nomes diferentes, mas são praticamente a mesma coisa, que a deusa de figura feminina, um deus de figura masculina. E a Astarote era a deusa da fertilidade, de todas essas questões. Então, era também uma cidade muito promíscua. E aí eu queria saber o que mais que vocês descobriram nas pesquisas de vocês sobre os assírios. Eu li em algum comentário, eu achei interessante, é que assim, a gente lê Jonas, né, sem essa perspectiva, e acha que o povo ali se converteu e ficou tudo bonito. Mas, como você mesmo disse, eles continuaram dominando Israel. Então, essa ida, essa pregação de Jonas não significa que, de fato, todo mundo ali se converteu e a cidade se converteu, mas o povo ainda continuou praticando maldades, né? Seus pecados. O que a gente pode enxergar como foi uma pausa para que Nínive não fosse destruída. Deus concedeu arrependimento ali para uma geração, mas logo em seguida vieram gerações piores, que é mais ou menos a história do povo de Israel, povo de Judá. Eles se arrependem ali por alguns anos e depois voltam a cair nos mesmos pecados. E é a história da Síria até que Nínive é de fato destruída. O que mais que vocês descobriram sobre os assírios, sobre os ninivitas? Sim. Sim. Eu quero falar exatamente sobre isso, mas antes eu queria saber se alguém quer adicionar mais informações, fatos sobre os assírios, sobre os ninivitas. Alguma curiosidade, algo que descobriu que é interessante? Alguém tem algo a adicionar? Não? Então vamos lá. Gente, essa semana eu estava até comentando com a Cíntia no carro. Foi muito interessante, porque eu venho estudando, lendo alguns livros sobre Jonas, enfim, comentário bíblico e pregação na internet e tal. E aí, essa semana, a gente tirou férias e aí aconteceu várias coisas essa semana, inclusive a questão do Afeganistão. Não sei se as irmãs acompanharam o noticiário, mas o Talibã voltou ao poder no Afeganistão. Inclusive, na quinta-feira, eles declararam a Sharia, né, e toda essa questão que é um emirado islâmico mesmo do Afeganistão. E a gente viu imagens horrorosas na internet.
né? Não sei quem teve acesso a algumas reportagens que foram feitas, registros de celular e tal. Sim. Eu não tinha chorado vendo as notícias, mas quando eu vi esse vídeo, eu não consegui me controlar, porque grávida ainda, a gente só consegue imaginar o que aquela mãe, no desespero, entrega o próprio filho. O Guilherme ficou até... A gente conversou muito sobre isso, aí o Guilherme falou assim, acho que eu ia fazer uma tatuagem com o nome da criança, eu ia sair correndo para fazer uma tatuagem para entregar. Gente, olha esse desespero. Sobre essa criança, eu vi uma notícia que os pais se reencontraram com a criança dentro do aeroporto. Eles conseguiram entrar no aeroporto e estão com a criança. Eu vi ontem. Enfim, a gente tem uma história pior do que a outra, uma filmagem pior do que a outra no que aconteceu essa semana. E ainda está acontecendo, né? E, junto com esse acontecimento, a gente teve também uma reunião com um casal de missionários que é apoiado aqui pela nossa igreja e que também é apoiado pela Igreja de São Paulo, que é o Rômulo e a Susan. Eu não sei se vocês conhecem o ministério deles. Eles eram missionários em um país asiático. Como está sendo gravado, eu não vou poder ficar falando, mas depois eu posso dar as informações. E, por causa da pandemia e tudo que aconteceu, as portas se fecharam. Eles trabalhavam com muçulmanos de uma minoria étnica dentro de uma nação gigantesca. Eles trabalhavam ali, voltaram para o Brasil para fazer uma visita, né, de levantamento de recursos e prestação de contas. A Susan estava grávida, eu estava grávida do Thomas e ela estava grávida da Cecília, que já nasceu também. Aí estourou a pandemia. E eles ficaram. E várias coisas aconteceram, eles não conseguiram retornar para onde a casa deles está, todo o ministério deles e tal. Fecharam-se as portas para eles. Eles continuaram orando e tal. E essa semana eles apresentaram o novo projeto missionário deles. E eles estão se dirigindo para um país da Indonésia para também trabalhar com uma etnia muçulmana. E eu não participei da reunião de apresentação, estava muito cansada, mas o Guilherme participou e depois me contou, bastante emocionado. Duas coisas. Ele me contou da tristeza, do choro deles durante a reunião, porque eles nunca mais viriam os amigos muçulmanos que eles fizeram naquele país, para que eles pregaram o evangelho, e o amor que eles foram obrigados a deixar, que estava lá naquele país. E, em segundo lugar, a entrega deles. Eles têm 3 filhos pequenos, com menos de 5 anos, eu acho. Estão se dirigindo a outro país muçulmano, que, teoricamente, o governo não é hostil aos cristãos, mas também não é hostil a quem persegue cristãos. E só no mês passado, 4 cristãos haviam sido assassinados de forma muito violenta. E eles estão se dirigindo para esse país e buscando recursos para irem para esse país. E aí eu fiquei com essas duas informações na minha cabeça. E aí, sinceramente, eu entendi Jonas. Porque eu não quero ir com a minha família pregar para o Talibã. Eu não quero ir com a minha família pregar para muçulmano na Indonésia. Eu não quero morrer. E eu falo isso, gente, sem constrangimento nenhum, porque quem de nós tem coragem de olhar para dentro e falar que quer ir? Vocês viram as imagens? Vocês estariam dispostas a entregar a vida e sacrificar? E assim, gente, não é que Jonas não havia sofrido, o povo de Israel não havia sofrido na mão dos assírios. Aqui no Brasil, a gente não é tocado por essa questão de perseguição religiosa, como eles são lá no Oriente Médio. E Israel havia sido tocado por isso, morrido por isso, sofrido, sido violado por isso, constantemente. Claro que Jonas não queria pregar para esse povo. E é claro que ele pedia para morrer. Ele estava sendo extremamente sincero. Gente, é algo sobrenatural. Ouvir da boca de um casal: a gente quer ir para lá. A gente vai levar nossos filhos com a gente. É sobrenatural. E assim, a gente não pode ser inocente de achar que Jonas era um cara esquisito. E que a gente já está super disposto a ir.
Eu duvido, gente. É algo sobrenatural. Deus trabalha com a história de cada um. E a gente tem a oportunidade de ver na história de Jonas alguém que foi sincero, até mesmo em falar assim, Senhor, eu não. Sabe aquela coisa, envia-me a mim? Jonas foi o oposto disso. E ele registrou aquilo. Ele teve a sinceridade de ainda deixar esse trabalhar de Deus registrado nas Escrituras para a gente poder ler isso hoje. Então, quando eu comecei a enxergar tudo aquilo que a gente já sabe, já conhece de Jonas, e depois vê nos comentários bíblicos e no contexto, quando aconteceu essa situação do Talibã no Afeganistão essa semana, e aí depois essa questão da reunião com esses 2 missionários, foi como se Jonas criasse uma vida que não existia antes, sabe? E eu consegui enxergar os assírios parecido com o Talibã, como se Deus virasse para mim, para minha família, e falasse assim, agora eu quero que você vá lá pregar para eles. Então, a gente tem que ter também essa perspectiva e esse olhar de entendimento para talvez tentar um pouquinho se achegar perto do que Jonas estava sentindo na hora que ele fala, eu prefiro morrer, eu estou aqui esperando que o Senhor faça descer o fogo. Porque, gente, no nosso coração, quando eu vi aquele vídeo da mãe entregando o bebê, que você sente misericórdia? Você quer que o soldado do Talibã se arrependa? Você quer ver ele no inferno. E aí tem outro espelho que Deus vira. E fala assim, quem disse que você é pior ou melhor do que o soldado do Talibã? Eu sei os pecados que você comete dentro do seu coração. Então, a gente tem que ver também a extrema misericórdia de Deus para com a gente. Porque nós também éramos povo inimigo de Deus. E Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadoras. Então, não é uma questão de olhar só para fora, é olhar para dentro também, com toda essa história de Jonas. De que antes da gente pensar em como ele era desobediente, rebelde, resistente à ordem de Deus, como nós somos às vezes e éramos muito. E Deus transforma todas essas coisas. Porque Jonas teve pena de uma planta, mas Deus se compadece de almas. E foi isso que ele fez com o povo de Nínive e fez também na nossa história. E, gente, o povo de Nínive era muito pior que o Talibã. Muito pior. Porque o Talibã é cruel, é terrível. E a gente vê o que eles fazem. Mas os registros do que acontecia na Assíria mostram que eles eram ainda piores. Que a mão de Deus não segurava eles, onde a mão de Deus segura o Talibã. Então, realmente é algo que abre os nossos olhos para o tamanho da loucura da cruz, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus para pecadores como nós e como essas pessoas. Amém? Vamos fechar aqui. E aí eu queria, antes de orar para a gente finalizar, lembrar as irmãs que no próximo estudo a gente vai começar o passo 3. E aqui é onde a gente mais vai se demorar, que é o processo de aprendizagem, onde a gente vai compreender, interpretar e aplicar o texto. A divisão que nós vamos usar está no fim do esqueminha aqui de estudo, mas não é porque a gente sugeriu esse esboço que vocês não devem fazer o de vocês, tá? Que isso fique bem claro. Porque como é que funciona? Não sei se vocês se lembram no esquema de estudo. Ela pede para você estruturar o livro de uma forma, fazer esse esboço. E a gente pode organizar o livro de Jonas de uma forma bem extensa ou bem curta. E a gente ficou ali no meio do caminho. Então, vocês podem elaborar o esboço de vocês, mas aí, por uma questão de organização, para que todo mundo saiba o que a gente está estudando, a gente fez esse esboço que está aí. Tem alguém que tem uma página dessa para me emprestar? Que eu estou sem o esboço aqui. Alguém está com o esboço aí? Fica depois da cópia do livro. Isso. Não, é mais para frente. É a divisão do livro. Tem uma divisão. Antes dos mapas. Essa. Isso. Então, a gente tem um apêndice. Fica no apêndice.
um esboço sugerido para o livro de Jonas. Vocês vão fazer o de vocês, mas juntas nós vamos fazer este aqui. Tá? Fazer o esboço faz parte do processo de entendimento, de compreensão do texto. Não deixem de fazer, porque a gente tem esse aqui. O que nós fizemos foi organizar para que a gente viesse estudar aqui na mesma página. Senão, cada uma ia seguir a sua própria divisão e ia ficar uma coisa meio confusa. Então, qual que é a nossa proposta? Nos próximos meses, todo terceiro sábado do mês, nós vamos nos encontrar para discutir um desses trechos. Então, a razão da sua fuga e sua nova rota, que fica ali dentro do esquema de a desobediência de Jonas, no capítulo 1. Então, a gente dividiu em 1 a 3, versículo 4 a versículo 11, versículo 12 a versículo 17. Depois, o capítulo 2, do 1 ao 9, o 10. Depois, o capítulo 3, 1 e 2, 3 e 4 a 10. E assim por diante, conforme está aqui, tá bom? Talvez, conforme isso às vezes acontece nos estudos, não é incomum. Às vezes a gente dá uma reorganizada, porque percebe que algum trecho que ficou muito longo precisa de mais atenção e um que está muito curto não precisa de tanto assim. Então, em primeiro lugar, em primeiro momento, é assim que a gente vai trabalhar, mas pode ser que ao longo do tempo a gente perceba que a gente precisa de mais ou menos tempo para algum trecho do livro de Jonas. Então, vocês podem se programar dessa forma. Na próxima reunião, então, a gente vai fazer esses 3 primeiros versículos. E aí vocês podem se dedicar com todos os passos que ela coloca, todas as etapas do passo 3. Vamos lá relembrar quais são? Então, na compreensão, nós vamos ler o texto várias vezes. E aí vocês têm a cópia do texto no próprio material que a gente passou, para que vocês possam riscar, anotar e fazer o que quiserem à vontade. A gente sugere também que vocês leiam o texto em outras traduções, em outras versões da Bíblia. E, se você tiver acesso a outro idioma, ler em outro idioma também. Porque intérpretes diferentes, ou seja, tradutores diferentes escolhem palavras diferentes e isso às vezes te ajuda ou não. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ler a ARA, mas eu gosto muito da NVI. Eu costumo ir primeiro para a NVI, depois eu vou para a ARA. E assim cada uma vai fazendo conforme vai criando os próprios hábitos de estudo. Em seguida, a gente vai ver algumas questões. O texto contém palavras, frases ou ideias repetidas? Ele faz algum argumento em série? Tem algumas dessas, gente, que não se aplicam para Jonas. Se aplicariam para algo como Tiago, por exemplo. Porque Jonas não faz nenhuma argumentação teológica. Na verdade, ele argumenta com Deus, mas não é assim que ele está defendendo uma tese. Então, assim, vejam essas perguntinhas aqui não como assim, eu sou obrigada a responder. Não é necessariamente que vai ter uma resposta no livro de Jonas para essas perguntas. Elas são um fio condutor. E, se vocês quiserem um exemplo, tem na página 132 e 133 do livro Mulheres da Palavra. Isso é a versão anterior, tá? Eu não sei se são as mesmas páginas na nova edição. Tem alguma ideia confusa? Escreva sua pergunta na margem. A passagem possui palavras-chave de transição, como se, então, portanto, semelhantemente. Enfim, faça uma flecha para ligar uma conclusão a um argumento inicial. Mesmo não tendo uma argumentação, vai ter no livro de Jonas algo falando assim, por isso, Jonas, taranana, isso é uma palavrinha de ligação. Vocês estão ligando 2 ideias no texto. Depois que a gente passou por essa fase de compreensão, de tentar entender o máximo possível do texto, somente lendo o texto, nós vamos para a interpretação. Então, agora que você já leu atentamente para obter compreensão, utilize referências cruzadas. E aqui é quando vocês vão abusar das várias referências que a gente passou. Gênesis, 2 Reis, Amós, enfim, todas essas. E outras, Mateus. Eu vou até passar para vocês, que eu acho que eu não passei, né? As citações de Jesus no Novo Testamento. Então, as que eu encontrei. Eu acho que são só essas 3. Mas se alguém achar, depois passa. Esse aqui não é o meu.
Jesus cita Jonas em Mateus 12, 38 a 41, Mateus 16, 4 e Lucas 11, 29. São as 3 referências que Jesus faz a Jonas. Provavelmente Lucas repete Mateus, são só relatos de apóstolos diferentes. Então, Mateus 12, 38 a 41, Mateus 16, 4 e Lucas 11, 29. Utilize, então, as referências cruzadas, parafraseie e use comentários nessa ordem. Então, não vão direto para os comentários. Nessa hora, não usa a Bíblia de Genebra. Porque a tentação de ir para o rodapé é grande demais para resistir. Nessa hora aqui do passo 3, a gente fica com só o texto bíblico. E a gente só vai para o comentário depois. Primeiro a gente rala, depois a gente dá uma conferida. Tá bom? Se precisar de maior referência para essa etapa, consulte o livro Mulheres da Palavra. Aí depois vem a aplicação. Então, a pergunta como esse texto deve me transformar é respondida por 3 subperguntas. O que essa passagem me ensina sobre Deus? Como esse aspecto do caráter de Deus transforma a minha visão do eu? O que devo fazer em resposta a isso? E aí, gente, não se esqueçam, antes, durante e depois do estudo, confessar, adorar, pedir e agradecer. E aqui no materialzinho a gente tem um pouquinho mais de informação em relação a esses pontinhos. Ficou alguma dúvida? Não? Então, vamos orar. Finalizar o estudo de hoje. Foi muito legal, gente. Estou positivamente surpresa com a participação de vocês. Continuem sempre assim, melhorando também. Quem não falou vai falar no próximo. Vamos orar, então. Senhor, eu te agradeço pelo livro de Jonas, por tudo que nós aprendemos aqui, porque o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado, e pedimos que o Senhor continue, Senhor, a abrir as nossas mentes, nos ajudar a apoiar umas às outras e perseverarmos no estudo da Tua Palavra, Senhor. Que não seja um mero exercício intelectual e uma absorção de conhecimentos históricos e coisas sobre a Bíblia, mas que nos leve para mais perto de Ti. Que o estudo do livro de Jonas nos faça conhecer ao Senhor, nos achegarmos mais ao Senhor, que aumente o nosso amor por Ti. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor também trabalhe em nossos corações, apontando os nossos pecados, que esse livro nos instrua nas nossas deficiências e carências do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus. Eu te peço especialmente que o Senhor dê a nós perseverança, porque conseguimos começar com bastante empolgação, mas isso vai, ao longo do tempo, se perdendo. E eu te peço que o Senhor não deixe com que isso aconteça. Mantenha o foco, o ânimo, a sede por Ti, no coração de cada uma das minhas irmãs. E que a leitura e o estudo desse livro, que parece tão pequeno, tão raso, possa criar raízes profundas no nosso coração, para que as lições que a gente aprenda aqui durante esse período sejam lições que a gente se lembre para o resto da vida, Deus. Como diz a Tua Palavra, guardei a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que o livro de Jonas seja usado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que nós não pequemos contra Ti, Senhor. Nós te pedimos todas essas coisas gratas e confiantes em Jesus Cristo. Amém. Gente, agora a gente vai lá para a salinha do lado ou vai falar aqui mesmo? Vai ser aqui mesmo? Então, a Pá vai trazer uma reflexão para nós, bem breve, para que a gente possa se alegrar e ter esse momento em comunhão pela Heloísa, pela Jaqueline, tá bom? Estava tentando te achar. Bom, irmãs, eu vou falar rapidamente. Para nós é uma alegria, né? A chegada de mais um bebezinho em nosso meio é uma grande bênção. Igreja barulhenta é sinal de igreja em crescimento. Então, a gente fica feliz. E a passagem que eu gostaria de ler, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, é rapidinho. Nós vamos apenas meditar um pouquinho
na importância, né, do papel da mãe, dos pais, da responsabilidade que eles têm diante de Deus ao receber dele uma bênção tão grandiosa como de ter filhos. Deuteronômio 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Aqui Moisés está falando claramente que Deus já tinha deixado bem claro para o povo, antes deles entrarem na terra prometida, eles já sabiam quais eram os estatutos, os mandamentos e os juízos de Deus. E todos esses mandamentos estão descritos novamente aqui no capítulo 5, que é o capítulo anterior. Eu não vou retomar aqui, mas são todas as leis, os mandamentos divinos. Então, aqui Moisés está falando, vocês conhecem, vocês sabem quais são os mandamentos, os ensinos que vocês precisam cumprir ao entrarem na terra prometida. No versículo 2, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui ele diz que os mandamentos que Deus deu ao povo serviriam para que eles temessem a Deus. Uma vez que a gente tem os mandamentos de Deus, isso serve para a gente temer a Deus, saber o quão pecador a gente é, quão longe estamos, né, de cumprir os mandamentos, mas era exatamente isso que eles precisavam fazer, era realmente guardar os mandamentos do Senhor e aprenderem por meio disso a temer a Deus. E aí no versículo 3 e no versículo 4, ele começa com o mesmo verbo, ouve, ouvir, o verbo ouvir, ele fala, ouve. Olha, chama atenção, né? Os 2 versículos na sequência com a palavrinha ouve. Isso significa que ele quer. Moisés está escrevendo aqui para a gente prestar atenção. Uma coisa que a gente tem que estar atento, com os ouvidos atentos. Quais são as 2 coisas principais que a gente precisa estar atento e que o povo precisava estar com os ouvidos atentos antes de entrarem na terra tão prometida por Deus? Eram 2 coisas. Eles precisavam cumprir os mandamentos de Deus. E eles precisavam reconhecer que só existe um único Deus verdadeiro. Então, a gente lê ali no versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui, Jaqueline, é uma informação muito preciosa do quanto que nós precisamos realmente garantir que... Agora que eu me dei conta que eu estou de máscara, está difícil? Vou tirar rapidinho. O quanto que nós precisamos garantir que os nossos filhos, né, ouçam que só existe um único Deus verdadeiro e ouçam que eles precisam cumprir os mandamentos de Deus. Isso serve para nós, pais, e para as próximas gerações. Deus está deixando claro aqui em Deuteronômio 6 a importância disso, da gente ouvir, da gente fazer com que os nossos filhos ouçam essa informação. Eles precisam reconhecer que só existe um único Deus verdadeiro e que eles precisam cumprir os mandamentos do Senhor. E aí vem o versículo 5, um versículo tão conhecido, né, de todas nós, mas que carece de tanta meditação e prática, né? Diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Depois no capítulo 5, ele já ter dado um monte de mandamentos, aqui, nesse versículo 5 do capítulo 6, ele dá mais um mandamento. Vocês precisam amar o Senhor teu Deus, não de qualquer forma, mas de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Né? E é interessante essa passagem, né? Porque, na realidade, essa é a maior missão que a gente tem como pais, né? É de fazer com que os nossos filhos amem a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Isso significa que, com todas as capacidades que eles têm, né? Físicas, espirituais, e emocionais e mentais, tudo deve ser dedicado a isso, a amar ao Senhor Deus de todo o coração. E esse versículo aqui me chama a atenção porque a gente
pode pensar, né? Os fariseus, eles eram conhecidos por conhecerem a lei, né? Mas isso não significava necessariamente que eles amavam a Deus, né? Em contrapartida, a gente vê o exemplo de Paulo. Paulo antes conhecia muito a lei. Quando ele ainda se chamava Saulo, ele cumpria a lei de Deus, mas só a partir do momento em que ele conheceu a Jesus Cristo é que ele realmente passou a amar a Deus de verdade. Então, eu vejo uma preocupação aqui, né, de colocar esse versículo aqui novamente, de chamar a atenção para esse versículo especificamente, porque ele resume toda a lei. Então, o que Moisés coloca nesse versículo aqui em evidência é: olha, se você conseguir ensinar o seu filho, né, e se nós mesmas, né, praticarmos isso, se nós conseguirmos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, a gente vai estar cumprindo toda a lei de Deus, porque ela se resume nisso, né? E aí, no versículo 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Então, como mães, né, onde precisa estar a palavra de Deus? No nosso coração. Aquele versículo que a Cê falou, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa estar no coração de nós mães, de nós pais, né? Para que a gente consiga ensinar isso para os filhos, né? No versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui, finalizando, a gente vê a importância, né, dos pais instruírem, ensinarem, serem presentes na vida dos filhos e reforçar cada vez mais, inculcar, né? Inculcar significa imprimir essa verdade tão preciosa de que só existe um único Deus verdadeiro e é a Ele, somente a Ele, que você deve cultuar e viver, né? Em dias em que a gente vê os filhos sendo influenciados tão fortemente por tantas outras coisas, se os pais não prestarem atenção a essas palavras aqui e não entenderem que a missão deles é de todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias, aproveitar as oportunidades que você tem para ensinar o seu filho a amar a Deus, então as coisas realmente tendem a não caminharem bem, porque é isso, a instrução de Deus é clara, os mandamentos dele já estão claros aqui, e o principal de todos eles é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e Cristo ainda acrescenta ali em Marcos dizendo de todo entendimento, né? Então, que Deus possa capacitar você, ao seu esposo, a deixarem o melhor e maior legado, né, para a Heloísa, que é de que ela realmente ame a Deus e viva para Ele com todas as capacidades que Deus tem dado a ela, com toda a força, com toda a alma e todo o entendimento. Amém? Já que eu ia pedir para você vir aqui, e aí então eu vou orar para a gente agradecer a Deus e pedir, né, pela chegada da Heloísa, agradecer a Deus pela vida dela, e aí sim nós vamos ter um momento ali de comunhão. Posso só falar? Claro. Graça e paz, irmãos. Eu acho que muitas aqui nem me conhecem, né? Assim, algumas me veem mais de manhã, no domingo, né? Que a gente está aqui nos cultos. Até quando a Paola veio falar comigo, né? Ela falou assim: já que você se importa, né? Da gente fazer um chá para você. Eu falei assim: eu não me importo, mas eu fico constrangida, né? Porque a gente já está aqui na igreja, acho que já tem mais de um ano, né? Que a gente está acompanhando, só que devido a tudo isso que está acontecendo da pandemia, a gente não tem ainda esse contato. Então, quando ela falou de fazer um chá, eu falei: nossa, eu fico super constrangida, porque as pessoas nem me conhecem, as pessoas vão trazer fralda, nem sabem quem é. Aí eu fiquei pensando hoje, ainda falei: nossa, deve ter irmã comprando fralda e tipo, não deve nem saber como que é meu rosto, né? A gente fica um pouco assim, sem graça. Essa sou eu. E eu fico muito feliz de verdade mesmo, né, que veio, né, eu vim e veio minha família praticamente toda, né? Então assim, tem a minha sogra que está lá agora esquentando salgadinhos, a minha mãe, a minha irmã está aqui hoje também. Aí tem meu cunhado, meu marido, vixe, veio muita gente, né? Todo mundo fala: a família Fresa, né, que veio a maioria e mais a minha mãe, né? Então, a gente se sente muito bem acolhido, né, por vocês. A gente agradece de coração. É como eu falei para a Paola, né, a gente se sente... Vocês estão servindo a gente, né? E a gente também quer poder servir vocês no que vocês precisarem.
Então, eu espero que daqui para frente a gente se conheça melhor, né? Hoje é um início para quem, de repente, não me conhecia, nunca me viu, e que a gente possa estreitar os laços, né? E formar realmente uma grande família. Para a gente foi difícil, eu já estava há 22 anos na mesma igreja, a minha sogra há mais de 30 anos, então, quando a gente muda, a gente fica assim, como que vai ser, né? Mas a gente já se sente parte da igreja aqui, né, como parte da família, e a gente fica muito feliz. Tá? Então, agradeço às irmãs, de verdade, cada uma que trouxe alguma lembrancinha, quem não trouxe também, o fato de estar aqui podendo comemorar isso com vocês, né? A chegada de mais uma criancinha, eu tenho a Mari, que está ali, que vai fazer 3 aninhos, e agora a Heloísa, que eu estou com 33 semanas, que daí nas contas uns 8 meses, né? Então, logo, logo, mais uma criancinha aqui no nosso meio. E obrigada, tá? Vamos orar? Vocês querem ficar de pé? Já devem estar cansadas de ficar sentada um pouquinho. Vamos ficar de pé, a gente agradece a Deus. Santo Deus, soberano Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento em que nós, como irmãs em Cristo, podemos nos alegrar com os que se alegram. É uma alegria para nós o nascimento de mais uma criança, e o que mais nós desejamos a ela, ó Pai, é que ela venha a ser salva pelo Senhor, ó Deus, e que para isso, Senhor, abençoe, capacite, ó Deus, os pais para que possam ensinar realmente a Heloísa algo que é o mais precioso, que é que ela possa amar ao Senhor de todo o coração, alma e forças, ó Deus, e que esse entendimento dela e esse amor ao Senhor cresça cada vez mais, e que ela venha a ser uma grande mulher do Senhor, ó Pai. Capacite os pais nesse ensino, e também use a nossa igreja como suporte, como apoio para eles, ó Deus, e que realmente o seu nome seja glorificado através da vida da Heloísa. E nós nos alegramos muito pela chegada dela, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por essa família e também por nós. Abençoe também o alimento que teremos agora e esse momento de comunhão, para que esse momento de comunhão seja edificante, ó Deus, e que todas nós saiamos daqui, ó Deus, felizes, ó Deus, e também meditando em tudo que nós ouvimos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Ela falou, eu posso também falar no microfone? Então fala qual que é o nome da sua irmãzinha. Fala. Heloísa. Pronto. Obrigada, viu, irmã? Foi bom você ter falado um pouquinho. Agora acabou.